vice-presidente eleito e coordenador da equipe de transição de governo, Geraldo Alckmin, anunciou na última quarta-feira, em Brasília, os nomes dos integrantes do grupo do agronegócio que vão colaborar com os trabalhos nesse primeiro momento. Um deles é o do deputado federal e ex-ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Nery Geller. Por isso, eu convido o deputado a conversar com a gente aqui agora ao vivo sobre alguns pontos importantes que serão tratados aí nos próximos dias durante esses trabalhos. Primeiramente, muito boa noite, deputado. Seja muito bem-vindo aqui ao Agronoite. Obrigado pela sua presença. Boa noite, Felipe. Boa noite aos telespectadores do Agronoite. É uma grande satisfação estar com vocês, principalmente discutindo um tema tão importante como é essa questão da transição. Bom, deputado, então, para começar, o senhor consegue notar que, aos poucos, as entidades têm aderido aí ao diálogo com o novo governo eleito, e esse será um dos papéis do grupo do agro, nessa equipe de transição, justamente tentar alinhar todas essas questões das entidades com o novo governo eleito? Não tenha dúvida, Felipe, essa foi a grande missão, e tanto eu quanto o senador Carlos Fávaro, o próprio produtor e presidente da Associação do Sementeiro, Carlos Ernesto Agostinho, nós já participamos desde o primeiro turno da campanha eleitoral do presidente Lula e também do Alckmin, ajudamos, inclusive, sugerindo algumas propostas para o agro dentro do plano de governo, então a gente já conhece bem, e agora estamos fazendo essa transição com o desafio, primeiro, de levantar todo um diagnóstico e organograma do Ministério da Agricultura e as principais políticas que estão sendo executadas e as que precisam ser executadas no futuro. E, junto com isso, nós estamos também conversando com todo o setor. Felipe, vocês que me conhecem, o Agro Mais e o setor que me conhece desde 2013, quando fui secretário de Política Agrícola, depois ministro da Agricultura e agora como vice-presidente da FPA, sabe que a nossa missão sempre foi muito forte, tanto na frente parlamentar como nos cargos que eu exerci, ainda antes como líder classista na década de 2000, 2006, 2008, quando nós tivemos a crise da agricultura, foi o diálogo e o trabalho muito focado no resultado prático. E eu acho que esse retorno do presidente Lula, junto com o Alckmin, vai trazer definitivamente uma pacificação da sociedade brasileira para que o ranço ideológico se deixe um pouco mais de lado e a gente possa, de forma prática, discutir políticas públicas no âmbito, principalmente no foco da questão social e agregado a isso, a produção, que acaba ganhando também com isso. Quando você leva comida na mesa da população brasileira, você estimula o comércio, você estimula o consumo interno e, consequentemente, você estimula a movimentação de toda a economia e o consumo de mais produtos aqui no mercado interno. E nós temos conversado com todas as principais entidades do Brasil, principalmente do centro-oeste e do centro-sul do país, né? Para que a gente realmente possa aproximar, deixar a questão do ranço ideológico de lado, começar a discutir, e nesse sentido a UCB já está presente para fazer parte do grupo, a Abrapa já está fazendo parte, a BPA, a BIEC, que são entidades importantes, já estão indicando técnicos para, de forma voluntária, fazer parte dessa discussão, assim como conversei com os arrozeiros do Rio Grande do Sul, com as federações, não só eu, mas como todo o núcleo. Eu tenho certeza que isso vai pacificar agora, o diálogo vai prevalecer e a gente vai fazer um trabalho no sentido de resgatar programas importantes como o crédito agrícola com taxa de juros equalizado pelo Tesouro Nacional, consolidação de uma pauta intensa e extensa no mercado internacional e movimentar, inclusive, a agroindústria brasileira, que é tão importante, que gera emprego, renda para as pessoas. Deputado, o senhor falou em pacificação, diálogo, um tema que foi muito recorrente durante a campanha e também agora, depois do resultado das eleições. Muitos produtores estão temerosos em relação ao que pode vir a partir dos próximos 4 anos, em relação às invasões de propriedades por alguns grupos. De que maneira o senhor consegue analisar essa questão assim, para os próximos 4 anos? O senhor consegue trazer alguma notícia ou alguma informação que possa tranquilizar esses produtores em relação a essa questão? Felipe, de forma categórica, o próprio presidente Lula hoje fez um discurso de novo com relação à responsabilidade fiscal. Nós tivemos Lula já durante 8 anos como presidente da República.
Lá se aprovou a biotecnologia, ajudando o setor, fez-se a reforma agrária, sim, né? E não foi só no governo do presidente Lula, foi feito, inclusive, Lucas Ouro Verde foi feito, é originário de uma reforma agrária. Então, os movimentos sociais precisam ser ouvidos, mas dentro do que a lei preconiza. No governo do presidente Lula e também da presidente Dilma, do qual eu fiz parte, não teve instabilidade do ponto de vista da segurança jurídica, tanto que nós não tivemos problemas maiores com invasão de propriedades. O MST é um movimento social que está se organizando também do ponto de vista da produção em escala, né, de cooperativas. Hoje já tem cooperativas exportando arroz orgânico, fazendo a produção acontecer, e nós precisamos ter consciência que o médio e o pequeno e o grande podem tranquilamente caminhar junto. Eu sempre falo, Felipe, e o próprio presidente Lula, eu e o Carlos Fávaro, quando nós iniciamos a conversação para apoiar o presidente Lula, nós botamos isso na pauta, e ele categoricamente também falou, no governo dele não teve instabilidade. Para que queria ter agora para frente? E nós vamos estar na esfera de governo exatamente próximo para ajudar a conduzir não só a questão das invasões de forma irregular, para que isso não aconteça, mas de estabelecer o diálogo em outras pautas também, como a própria questão da demarcação indígena. Não tenho dúvida que o presidente Lula está sabendo, nós ajudamos na elaboração do plano de governo e as demarcações indígenas elas vão acontecer dentro do que é justo, não vai ser de forma aleatória. Nós, da bancada federal, da bancada ruralista, vamos estar presentes e atentos, dialogando, conversando, e não vai ser diferente em outras pautas, como a lei do defensivo agrícola, que mais ajuda na preservação ambiental do que prejudica. Então, essas pautas, o licenciamento ambiental, a própria lei do autocontrole, que está lá no Senado Federal, essas pautas vai ter diálogo, porque nós já conversamos ainda no período eleitoral, e o presidente Lula tem muito essa capacidade. Obviamente que a gente precisa fazer isso de forma civilizada. Não podemos aí querer atropelar, fechar Congresso, fechar Supremo, porque não é a hora. Eu acho que a eleição já passou e agora a gente precisa respeitar as instituições e se apresentar para o serviço para ajudar a agricultura e, consequentemente, toda a economia do Brasil. Eu posso assegurar de forma muito categórica, quem me conhece sabe, que essas pautas estão com o presidente Lula e elas vão ser honradas com muito, muito diálogo. Não vai ter essa instabilidade jurídica aí que as pessoas pregam, e até porque o Lula não precisa provar, ele já mostrou isso nos 8 anos que ele esteve no governo. Bom, deputado, o senhor falou aí em algumas pautas, e realmente algumas pautas muito importantes para o setor agropecuário estão em tramitação tanto no Senado quanto na Câmara, ou seja, lá no Congresso, muitas pautas importantes para o setor que não vão conseguir ser finalizadas e votadas esse ano, vão ficar para o próximo governo, enfim, com decisões a partir do novo colegiado, né, dos novos deputados, na verdade. Então, deputados e senadores, então eu queria que o senhor trouxesse uma análise em relação às dificuldades ou não que o governo vai ter para poder aprovar essas pautas. Tem a regularização fundiária, a autorregulação, enfim, uma série de pautas aí que estão lá no Congresso, e de que maneira o senhor acredita que o governo vai conseguir dar encaminhamento nessas pautas com um Congresso com uma nova formação? Felipe, primeiro com capacidade de diálogo, de conversa. Nós não podemos ser extremistas. Quando você tem capacidade de dialogar, e nós temos alguns exemplos de matérias que foram votadas durante este ano, uma delas eu fui relator, que foi a questão do licenciamento ambiental, autocontrole, que foi relator, o nosso amigo Domingos Sávio, deputado federal de Minas Gerais. Nós conseguimos, através de muito diálogo, avançar. E nós conseguimos avançar o licenciamento ambiental, inclusive com o apoio de vários parlamentares que são ligados à esquerda e que são ambientalistas. E viram que o relatório, ele, quando discutido de forma pragmática, ele mais traz a preservação do que a possibilidade de fazer degradação, mas vai destravar problemas e vai dar segurança jurídica para quem está produzindo.
Então, tem que ser nessa forma que precisa ser dialogado. Nós fizemos em 2014 a regulamentação do Código Florestal, que trouxe, e foi no governo do PT, que trouxe segurança jurídica, que botou o Brasil com uma imagem bastante importante no mercado internacional, e esse diálogo vai se estabelecer, e por isso, mais uma vez, viu, Felipe? Eu sei que tem muitos produtores, empresários do ramo, entidades de classe, líderes classistas que estão nos assistindo. Nesse momento, é importante a gente ocupar os espaços na esfera pública, no sentido de estar presente na hora de discutir as políticas para o nosso setor. Se nós, o setor, não ocupar esses espaços, muitas vezes vão ocupar outras pessoas que não conhecem a fundo como nós conhecemos. Então, calma, minha gente, menos briga, menos fechamento de BRs. Eu acho que agora a eleição já passou. Vamos aceitar o que está aí, porque foi legítimo e foi democrático. Vamos sentar à mesa, vamos começar a discutir. Aliás, Felipe, isso está acontecendo. Muitas lideranças do país inteiro estão nos ligando, representantes inclusive da ProSoja, e vão fazer parte dessa discussão para que a gente possa fazer uma transição e encaminhar já algumas pautas que são importantes e têm interesse do agronegócio brasileiro. O biodiesel indicou alguns nomes aí para a composição do grupo de transição, com o entendimento de que é preciso que políticas públicas voltadas para esse setor sejam fomentadas no próximo governo. Como o senhor vê a questão do RenovaBio para os próximos anos, por exemplo? Não tenha dúvida, o governo que está aí, na verdade, por isso que eu falo, é muita fake news, né? Muita coisa que se fala, mas na prática não faz. Eu vou dar um exemplo aqui em Mato Grosso, que é o meu estado. A ferrovia, a FICO, foi lançado 3 vezes e fazer de concreto iniciar as obras, nada. A própria BR-163 não aconteceu. E o RenovaBio é, com certeza, um instrumento importante, inclusive foi pauta que nós ajudamos a pautar o presidente Lula e também o vice-presidente Alckmin, de discussão lá na COP, quando se falou do biodiesel, do retorno, e aí eu quero ressaltar aí a liderança de vários parlamentares, mas entre elas o senador Carlos Fávaro e também o Pedro Lupião, o próprio Sérgio Souza, que é o nosso presidente da FPA, já colocaram isso na pauta, isso já está, nós já colocamos na pauta do presidente da República e nós queremos voltar a B14 e B15, até porque ela vai dentro desse conceito de fazer a preservação, de gerar energia limpa e de aumentar a nossa produção. Então, o setor está bem representado, as lideranças estão se movimentando e nós, de forma harmoniosa, vamos discutir. Olha aqui, você pega, por exemplo, o Lupião, é deputado de oposição, mas está preocupado em estabelecer o diálogo para ter resultado lá na frente. Então, isso já está na pauta, inclusive do presidente da República, e vai estar na pauta nossa, da transição, não só a questão do biodiesel, mas também a questão do etanol, que acaba por trazer e agregar valor muito forte à produção de milho, principalmente no centro-oeste, da segunda safra, que precisa cada vez mais ser consolidado. Então, são assuntos que já estão na pauta, as lideranças estão se movimentando, a própria SEBRA, que é uma entidade que representa o cerealista, também está próxima para fazer a discussão de toda essa política de garantia de preço mínimo, do financiamento de armazéns para retornar as taxas de juros que estavam lá atrás a 4%, 3,5%, 4%, hoje estão 14%. Quer dizer, você cria uma bolha de endividamento para o nosso setor com essas taxas de juros. Então, isso tudo vai ser discutido, logicamente, tem que prever a questão do orçamento, dentro dessa aprovação da PEC, nós vamos trabalhar para conseguir uma parte do recurso para fazer a equalização também para as taxas de juros. Sabemos que isso, um primeiro momento, pode parecer irresponsabilidade fiscal, mas, na verdade, isso é fazer investimento num setor que, quando você coloca já no segundo ano você recolhe 2, 3, 4 em retorno de ICM para o governo federal. Então, isso, na verdade, não é gasto, isso é investimento. Isso precisa estar linkado e nós estamos atentos a toda essa movimentação. Então, para te responder, me alonguei um pouco, mas são políticas integradas.
a questão do biodiesel já está na pauta e vai estar muito próxima da discussão de todo o nosso grupo de trabalho na transição, já para encaminhar uma política, tentar ainda esse ano aumentar ao menos para B12 ou B14 e ano que vem a gente trabalhar para ir para B15. Ao menos esse é o nosso objetivo. Não estou aqui garantindo que isso vai acontecer, mas isso vai estar na pauta e com certeza nós defendemos isso. Bom, deputado, se eu for elencar aqui a quantidade de assuntos que eu tenho para abordar com o senhor, a gente passaria o programa inteiro conversando, mas o nosso tempo já está esgotado, mas eu não posso deixar de aproveitar a sua presença para fazer uma pergunta com exclusividade. De repente, o senhor conta para a gente quem será o novo ministro da Agricultura no próximo governo? Ô, Felipe, eu não sou o presidente Lula, preciso perguntar para ele. Não está na pauta, né? Brincadeira à parte, não está na pauta, não tem nada nesse assunto, tem muita especulação. E o que nós estamos cuidando e trabalhando de forma muito humilde, inclusive, para não querer aparecer demais junto com os outros membros, para a gente ajudar bastante nessa transição e o setor agrícola está presente na esfera do governo para que a gente realmente possa implementar políticas que sejam importantes para o setor. Deputado Nery Geller, muito obrigado pela sua participação com a gente hoje aqui no Agronoite. Sucesso para o senhor nos trabalhos e tenha um bom fim de semana, viu? Muito obrigado, um grande abraço. Eu sei que vocês são líderes em audiência do setor. Agradeço pela oportunidade e me coloco à disposição. Um grande abraço a todos e, mais uma vez, aos nossos líderes que estão nos assistindo. Cautela, vamos sentar na mesa, vamos conversar, porque o espaço se conquista agora. Um grande abraço, fique com Deus.